Você já fez as pazes com aquela pessoa que você não vai com a cara, que você não dá bem, que a pessoa já te prejudicou, ou já te fez algum mal? Você já perdoou essa pessoa? Hoje no Evangelho a gente vai ver como é importante que a gente perdoe o nosso próximo, pois assim também Deus nos perdoará, né? Então, gente, sejam bem-vindos para esse Evangelho maravilhoso. Eu espero muito que vocês gostem e já vão pegando um copinho de água para que a gente não enrole e já vá para o Evangelho, certo? Vamos lá, galera. Qual o capítulo e item? Capítulo 10, primeiro texto. Perdoar para que Deus vos perdoe. Certo? Lá vamos nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que o Senhor mande os emissários aqui em casa e na casa de cada um que estiver fazendo o Evangelho, tanto agora ao vivo quanto gravado, que possa nos abençoar e nos iluminar e dar uma boa interpretação do texto. Iniciamos agora, que assim seja. Vamos lá. Bem-aventurados, né? O capítulo é bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoar para que Deus vos perdoe. Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Então, gente, o que ele tá falando aqui? Sobre a importância da gente perdoar as pessoas que nos fizeram mal, as pessoas que nos ofendem muitas das vezes, em prol de nós mesmos, né? A gente perdoa, mas no final a pessoa que mais vai fazer bem esse perdão é a nós. Porque quando você não perdoa, você carrega aquele fardo, aquela dor, aquele negócio ruim dentro de você durante muito tempo. E eu falo por experiência própria. Na época que eu fui expulsa de casa, eu fiquei com muita raiva e muito ódio do meu pai. E eu fiquei, assim, uns 6 meses com ele todo bloqueado, eu não conversava, não mandava mensagem. Quando eu pensava nele, me dava uma raiva horrível. E aí depois, quando eu decidi perdoar e eu entendi que era o ossos da vida, né, que faz parte, e que tudo tem um propósito e tudo, etc., eu perdoei, eu deixei leve, e eu entendi que ele é um humano como eu, e que ele erra como eu. E da mesma maneira que eu errei muito, ele também errou, e isso faz parte, né? Então é legal, antes da gente, quando a gente vai perdoar uma pessoa, a gente se colocar no lugar da pessoa, pensar, bom, por exemplo, você trabalha e a pessoa fica te ofendendo, a pessoa fica, né, brigando com você, ou qualquer coisa do gênero. Você tem que pensar que aquela pessoa é uma pobre coitada, porque pra ela estar fazendo isso, é óbvio que ela é uma pessoa insegura, uma pessoa que também não se ama. Então o mínimo que você pode dar é o perdão a ela, e não se importar, né? Porque daí a gente entra num ponto muito interessante, que inclusive que eu até grifei aqui, que ele fala aqui que há 2 maneiras de perdoar. A primeira é a que você perdoa sinceramente. Você não tá nem aí pelo que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, você simplesmente entende que cada um, né, atira a primeira pedra quem nunca pecou, e que cada um tá ali no seu nível evolutivo da vida, e o que você pode oferecer para ela é o perdão. E aí você perdoa. O outro é você perdoar, mas impor regras, impor coisas para ela pessoa, sabe? Aquele que impõe, quer ver? Que faz sentir todo o peso de um perdão. Isso não é perdão, tá? Isso não é perdão. Você ficar, bom, tá, eu te perdoo, mas agora você vai ter que fazer isso, isso, isso pra mim. Ou você perdoa a pessoa, mas quando a pessoa não faz alguma coisa que você queria, você fala, nossa, eu te perdoei. O mínimo que você podia fazer é fazer isso. Sabe? Fazer um troca-troca. Você perdoar, mas em troca a pessoa ter que fazer alguma coisa que você queria, alguma coisa que você gostaria aí. Isso é muito errado, isso é muito infantil, isso é muito desnecessário, tá? Porque eu já fiz isso também, tá? Eu não sou santa, eu não passo a mão na minha cabeça, porque eu não sou nem um pouco santa, e eu erro como todo mundo. E antes de eu ser espírita, eu já fiz isso. E isso é ridículo, tá? Porque isso mostra o quanto a gente é infantil, tá? Então, o que a gente deve fazer? Para a gente receber misericórdia, de Jesus, de Deus, temos que ser misericordiosos. Para alcançar a misericórdia, temos que ter misericórdia. E de quem que temos que ter misericórdia? Além de nós, das pessoas ao nosso redor, porque são irmãos.
No final, galera, somos irmãos. Sempre lembre-se disso. Então pense aquela pessoa que te ofendeu, aquele familiar que fez alguma coisa que você não queria, né? Igual o meu caso, que meu pai me expulsou, sei lá, qualquer coisa. Perdoe. Ai, mas eu não consigo, Vicky. Eu olho pra aquela pessoa me dá uma raiva. Eu sei, não é fácil mesmo. Igual eu falei, eu demorei 6 meses pra perdoar o meu pai. Mas uma hora eu perdoei. Então é uma coisa de você todos os dias melhorar um pouquinho. Todos os dias entender que você não está perdoando, só tá te fazendo mal. E aí entra aquela questão. Vicky, mas eu quero perdoar, só que eu não quero aproximação. Está certo? Se a pessoa por exemplo, você namorava um cara e ele te traiu. Ou ele te afundou, ele te deixou no fundo do poço e, lascou o pé e foi embora. Você pode sim perdoá-lo e deve perdoá-lo. Mas você não tem a obrigação de voltar a falar com ele. Pelo contrário, se você voltar a falar com ele sabendo de todo o mal que ele te fez, você é um pouco trouxa sim. Ai, Vicky, mas que ofensa. Mas gente, porque uma pessoa que te faz mal e você perdoa a pessoa, até aí tá certo, mas depois volta a falar com ela sabendo que ela pode te prejudicar de novo, aí não faz nenhum sentido. Então vocês não estão errados de não querer aproximação, tá certo, proximidade, né, com alguém que alguém que já te prejudicou. Mas vocês estão errados se vocês não perdoarem. Então perdoem, entreguem nas mãos de Deus, orem por aquela pessoa e podem manter distância, certo? Pelo bem da nossa saúde mental, inclusive, tá? Porque, por exemplo, eu fui casada, com os meus 15 anos eu casei e separei com quase 18 anos. Uma semana pra fazer 18 anos. Foram 3 anos aí, né? E meu ex-marido, ele fez muito mal pra mim. Eu também fiz muito mal pra ele. Só que, por exemplo, se eu perdoei ele. Depois de um bom período, eu perdoei ele. Só que se eu voltasse a falar com ele, gente, eu poderia muito bem querer voltar com ele e me afundar de novo, igual eu me afundei da primeira vez. Então é óbvio que eu bloqueei ele de tudo, absolutamente de tudo. E não quero mais saber. Perdoo, oro, desejo tudo de bom e do melhor, mas eu não quero mais contato, eu não preciso mais disso, já foi essa fase da minha vida. Se eu ficar voltando em passado, o que eu vou querer? Nada, né? Então, isso que é legal que a gente pense sobre isso, sobre o perdão, tá bom? Não sentir raiva e sim se decepção. Essa dor da decepção, eu acho que às vezes é pior que a da raiva, na minha concepção. Sentir a decepção, porque você contava com aquela pessoa, você esperava de tudo daquela pessoa e a pessoa foi lá e quebrou a tua cara. Isso dói e dói muito. Mas, da mesma maneira, a gente tem que entender que a pessoa tá no momento dela, tá na fase dela, igual eu falo e repito, atire a primeira pedra que nunca pecou, né? E seguimos a nossa vida adiante. E se você não quer mais ser decepcionado por essa pessoa, igual eu falei, também perdoe, mas deixa a pessoa de lado, deixa a pessoa viver a vida dela e você viva a sua, certo? Me falem o que vocês acham. Vou ler um pouco aqui dos comentários, que esse evangelho foi até que bem rapidinho, né? Deixa eu ler. A falta de perdão é como se você carregasse um defunto em decomposição. Exatamente. Nossa, é bem isso mesmo. Porque você fica com aquele peso, com aquele negócio ruim dentro de você. É horrível. É horrível. Perdoem, galera. Treinem o perdão. Eu sei que não é fácil, mas perdoem. Eu sei que vocês são capazes. Tem muita gente entrando. Fiquem porque vai ter recado do anjo, tá? Eu perdoo, mas não quero aproximação, tá certo? Oi, como está Eduardo? O Eduardo já falou no perfil dele. Eu perdoei meu pai, mas não convivo com ele mais. Não guardo nada. Eu também, gente, a mesma coisa. Eu perdoei meu pai. Depois ele fez mais uma ramelagem comigo. E eu perdoei, porque eu sei que ele é uma pessoa que ele precisa mais de ajuda do que eu, entendeu? Só que assim, hoje em dia eu não moro com ele, não quero morar com ele, porque eu sei que acaba ferindo a minha saúde mental, a minha saúde emocional. E eu desejo tudo de bom pra ele, falo com ele, mando mensagem, ligo, converso. Mas eu não quero ficar perto dele, porque eu sei que é uma pessoa que não vai agregar muito na minha vida, entendeu? Como é difícil perdoar. Eu sei, gente, é um processo. Igual eu falo, é um dia de cada vez. Igual eu falei, eu demorei 6 meses pra perdoar meu pai. O meu ex-marido eu demorei mais de 1 ano, porque foi uma pessoa que deixou muitas e muitas e muitas feridas em mim. E a gente descobre isso quando a gente passa por problemas. Por isso que eu falo que é tão interessante a gente se observar. Tipo, eu mostrei aqui os desenhos pra vocês. Mas assim, gente, isso é a maior... Esses desenhos que eu faço, as coisas que eu escrevo, eles são o profundo do meu autoconhecimento, de me conhecer. Entende? Isso faz parte do meu ser. E cada um se encontra de uma maneira. E quando você passa por problemas, você percebe o quanto de trauma, o quanto de coisa que vocês têm. Sério, tipo, eu tenho vários traumas de infância que eu nem imaginava que eu tinha.
traumas de relacionamento abusivo que eu passei. E hoje em dia eu tô melhorando a cada dia, mas é um processo, né? E se a gente passou, é porque a gente pode superar. Deixa eu ver. Perdoar é muito necessário, mas conviver não, exatamente. Precisava deste evangelho, difícil perdoar, exato. Eu também perdoo, mas viro a cara depois, me afasto. Sim, tá certo, gente. Ore pela pessoa, deseje tudo de bom e do melhor pra pessoa, mas não conviva, não tem necessidade, tá? Concordo em gênero, número e grau. O perdão liberta, realmente, o perdão liberta. Perdoar é muito necessário, sim. Eu me acho uma besta porque perdoo, não guardo raiva e permito que a pessoa se aproxime e não consigo guardar mágoa. Você não tá errada. Você tá fazendo tudo certo, só que você tem que colocar limites sobre até onde a pessoa pode chegar com você. Entendeu? Porque se você permite que a pessoa volte a se reaproximar de você, você está permitindo que ela possa te decepcionar novamente. Então, analise bem e veja se é isso que você quer. Mas você não tá errado, você não tem que guardar raiva, muito menos guardar mágoa. Isso também é outro negócio ruim que você fica guardando pra dentro de si. Não guarde isso, pelo amor de Deus. O difícil é perdoar de coração, pode demorar, mas antes de coração do que de boca pra fora. Exato, gente, não vamos perdoar assim, eu te perdoo, mas aí fica alimentando aquela raiva da pessoa, aquele ódio. Isso também faz um mal absurdo, tá? E você tá se enganando, porque você não perdoou, você tem que perdoar de coração e se libertar disso. E é um processo lento. No meu caso, é com meu pai também. Já me fez muito mal. Hoje eu perdoei, mas não quero contato. Tá certo. Gente, eu percebi que a maioria das pessoas tem problema com o pai. Eu sabia que eu tava analisando isso. Não são todas, mas a maioria, uma grande parte, tem problema com o pai. Complicado, né? Ai, Jesus Christ. Eu já perdoei de coração, mas às vezes quando lembrava sentia raiva e decepção. Mas vai passando com o tempo. Exatamente, eu também era assim com meu ex-marido. Depois de um tempo eu é indiferente. Hoje em dia, primeiro que eu nem penso. Mas quando, tipo, vem assim alguma coisa na minha cabeça, eu ignoro, eu falo, não, deixe lá. Fazer o quê? Eu perdoo fácil, mas antes não me afastava e acabava fazendo papel de trouxa. Agora perdoo e me afasto, tá certo? Procurei e encontrei minha mãe biológica, mas por 2 vezes me decepcionei. E hoje oro por ela, mas entendi que ela não é obrigada a gostar e me aceitar como filha. Tá certo, né? Cada um tá no seu momento, a gente tem que aprender a aceitar e seguir, né? Perdoo, bloquear tudo ainda não deu. Mas isso é um processo. Eu me afasto pra manter meu equilíbrio mental. Exatamente, gente, eu também. Eu não posso ficar perto de uma pessoa que me faz mal, não. Porque senão eu começo a surtar e eu tenho um problema de, tipo, querer ajudar a pessoa. Só que tem vezes que as pessoas não querem ser ajudadas. Não querem, simplesmente. Então você aconselha 1, 2, 3 vezes, a pessoa vai lá e erra com você. Você tem que fazer o quê? Se afastar e orar por ela. Gente, é isso. Eu tenho meu pai, é um sugador de energia. Então a gente é 2, amiga, porque meu pai também é, entendeu? É complicado, complicado. Pais são difíceis, não são todos, mas a maioria é muito complicadinho, muito difícil, principalmente quando eles são assim. Eu vou encerrar o evangelho, a gente começa o recado do anjo. Se vocês quiserem, né, tirar dúvidas, perguntar coisas, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por esse evangelho maravilhoso, que o Senhor livre e nos guarde de todo o mal. E que também os bons espíritos agora nos auxiliem para o início do recado do anjo que daremos agora. Encerramos o evangelho e iniciamos o recado do anjo, que assim seja. Tchau! Tomem a aguinha de vocês e podem começar a mandar mensagem que eu vou fazer o recado do anjo.